Mas lá na minha escola também foi 100% forçado. Tanto Sim. que eu nem participava, mas tinha um grupo no WhatsApp em que literalmente fizeram uma votação Aham. e a maioria decidiu que não ia ter Uhum. a greve e tal. E aí, só que o pessoal foi lá e fez mesmo assim, com a ajuda de alguns professores. Ah. Nossa, e professor ajudando ainda a fazer. Entendi. Sim. Daí meio memes. O pessoal às vezes brinca um pouco com essa questão de professores mais politizados e tudo mais, mas eu vivi na pele que o negócio é complicado de fato. É, pois é. Eu sei, essa questão mesmo que o pessoal fala, às vezes que. ah, Principalmente às vezes no ensino médio ou fundamental 2 eu já tive alguns amigos falando tipo de doutrinação, tipo muitos professores com um lado político muito claro e, e que usavam disso. Eu, na verdade, fui bem sortudo nessa questão, rapaz. Os meus professores, eles sempre foram muito. É difícil ser completamente imparcial, né? Principalmente quando você Sim. tem um lado político bem claro. Mas eles sempre foram. Eles sempre pensaram que uma qualidade de um professor é você tentar buscar essa imparcialidade na hora do ensino. Tipo, apresentar ideias, né? Aham. E eu acho isso muito nobre. É, eu tive alguns, um pouco de azar com alguns, mas Ah, até essa questão mesmo de empurrar muito uma agenda uhum, me incomodava, mas não, sei lá, ao ponto de realmente me causar algum mal-estar ou qualquer coisa do tipo. uhum. Ah, meu rapaz, É, tá de volta. alô. Mas tive professores que o buraco era mais embaixo, de Aham. que realmente iam atrás de outros de alunos, enfim. Nossa. Tô quase terminando a ponte, rapaz. Boa. Os meus itens ainda estão lá? Não, não, eu peguei, eu peguei. Ah, ok, ok. Mas já que devolvo. Nossa, mas que. Eu vou passando o que eu tinha, rapaz. Obrigado. Terra. E. Enfim, eu tive muita sorte nesse aspecto. Literalmente nenhum dos meus professores foi. Tentou, tipo, passar alguma agenda própria, né? Uhum. E. Ah, Acho que eu fui ter problema com isso foi quando eu estudei em escola pública. hum, Inclusive, eu conversei com a direção e tudo mais, né? uhum. E eles explicaram que vários alunos reclamavam, Ah, só que eles meio que não tinham como fazer muita coisa, porque é aquela questão do funcionário público de não poder claro, ser claro. demitido. Até Uhum, pode, mas eles explicaram que, tipo assim, pra realmente você conseguir uma demissão de um professor é bizarramente difícil. E não é como uhum. se também eu quisesse que esses professores fossem Sim, sim. demitidos, mas a questão é que, por não ter a mínima chance deles serem demitidos, eles se sentem na liberdade de fazer essas coisas. Entendi. Ah, Então acaba que, mesmo que você tente fazer de forma amigável, né, simplesmente solicitando, por não ter esse perigo nenhum, eles muitas vezes não acatam. uhum. Entendi. Boa. Aí a ponte tá completa, rapaz. Mas sim, eu imagino como isso pode se tornar um problema. E, honestamente, o que eu acho mais, assim, vil, assim, dessa questão é quando fazem, tipo, no ensino fundamental 2 por exemplo, sabe? Tipo, um monte de Sim, sim. criança e você tenta impor a sua ideologia. Isso
Isso daí eu já acho muito mau caratismo. É. Eu lembro, inclusive, que tinha com alguns professores que eram muito politizados, mas eram muito mais tranquilos e tal. Uhum. E aí o pessoal brincava bastante com isso. Ah, sim. E aí com esses professores que eram, eram mais complicados, geralmente o pessoal ficava meio que puxando o saco do professor na aula Uhum. e falando das ideias e tal do professor. E aí quando ele saía, ele era basicamente ridicularizado ao extremo. Ah, entendi. É. Ah, eu acho que, tipo. Ah, uma. Opa! Só pra terminar aqui nesse assunto que eu acho bem interessante discutir, eu lembrei que eu acho que no ensino fundamental 2 eu tive uma professora que não chegava a ser tipo esse nível, que tipo ser fazer isso muito na cara, mas de vez em quando me estressava um pouquinho, que era tipo, ela tava ensinando a gente sobre redação, só que às vezes a redação tinha um tópico meio polêmico, sabe? Tipo, Aham. um deles eu lembro que era sobre legalização das drogas. Só que antes da gente ter tipo esse tempo pra fazer a redação, ela botava tipo ela dava um monte de pontos pró, tipo, legalização, né, das drogas. E Uhum. tipo, e ela falava como se essa fosse a verdade, sabe? Entendo. Então, se não me engano, ela passou vários materiais assim, né, que era para dar opiniões a respeito, Aham. só que nenhum deles era tipo contra a legalização. Era tipo literalmente todos a favor. É, mas E na prática no Enem mesmo, por exemplo, é meio que isso. ah, isso, Se você vai contra a isso com ideia, certeza, com você certeza. simplesmente zera. Nossa, sim, então, eu Acho que existe, pelo menos existe um aprendizado, mas eu entendo. sim, sim. É, nesse quesito, pode ser até que as intenções dela pudessem até ser positivas, no sentido de, tipo, não querer que ninguém zere, né? Ou algo assim. Sim, não, mas eu Mas, falo mais brincando, eu entendo o que você quer dizer. sim, sim. Eu lembro inclusive que eu tinha um amigo ali no ensino médio, o Rodrigo, e ele era bem liberal, né? Talvez até em ah, li, é mais libertário, né? Eu falei o termo liberal, mas aqui é muito mais usado o termo libertário, Aham. pelo menos nessas questões, que economia e tudo mais. E, e ele tinha completamente aceito isso. Daí ele. Uhum. Daí, quando chegava a hora da redação, ele dizia que ele botava o chapéu do esquerdista. Ele, Eu tipo, ele fazia só isso dava. também, em prova. Eu. Sim, então. Então, sim, acho que todo mundo que talvez tivesse um viés não voltado a muito à esquerda acabava tendo que fazer isso. Eu mesmo Sim, já fiz muito. eu lembro que o, eu tinha esse professor que era mais complicado e ele pegava muito no meu pé, sendo que eu realmente não confrontava nem nada. Nossa, sério? E era bem extremo. Nossa. E, e uma coisa que eu lembro que ele fazia, ele pegava a minha prova e ele corrigia ela na frente. Meu Deus, ele spawnou aqui dentro. Nossa, eu te dei uma espadada de diamante, Tudo rapaz, sem bem. querer. Ainda bem. Ele lia a minha prova na frente da sala inteira, as minhas respostas. E a prova Nossa. dele era. Que Peraí, isso? como que isso tá acontecendo? A Como? porta tá fechada. Eu vou O... trocar a gente aqui, rapaz. As provas dele eram 100% de dissertativas, mas era muito engraçado Ah, não, não porque acredito. Ok. O zumbi não quer deixar você falar. É o tópico é é o polêmico. tópico proibido. Mas basicamente ele sempre Não, quebrava a pera. cara porque eu sempre gabaritava. Eu até nem Oh. não era nem exatamente que eu como você falou, colocava o chapéu ou qualquer coisa assim, Aham. mas eu meio que sabia exatamente como
Rapaz, não Entregar dá as pra pegar. respostas que ele queria. Vamos esquecer isso por enquanto e ficar aqui. Sim, Sim. sim, entendo. Ah, E eu percebia que meio que irritava ele realmente que eu era basicamente um dos melhores alunos na matéria dele, mesmo com ele me detestando. aham. Isso deve ser muito satisfatório. Mas eu fico muito impressionado com, tipo, o mau caraquismo de fazer isso pra alunos de colégio, né? Pois é. E Tipo, eu realmente nunca. É porque até se fala de. Eu não provocava, nem caía em ah, pilha, sim, nem sim. nada, mas mesmo assim. Nossa. É, eu não tive experiências nesse sentido. Ainda bem, porque eu acho que iria me revoltar bastante. É complicado. Mas até. Mas até professores mais politizados e tal, eu tive experiências não ruins assim. Uhum. É, sim. Esse professor mesmo eu tinha bastante respeito porque ele era, tipo, politizado pra um lado, assim. Mas ele tinha também esse ideal que, tipo, são alunos do colégio, né? A gente quer tentar dar uma coisa o mais imparcial possível, né? Aham. E eu achava isso bonito, porque pra mim faz muito sentido você buscar essa imparcialidade, principalmente falando com crianças, né? Então, Sim, sim. mas muito interessante, rapaz. Agora eu realmente tô curioso pra saber o que que tá acontecendo com esses mobs. Deu a louca nos mobs. Não, nossa, eu já comi um pão, vou tentar dormir de novo, rapaz. Essa aranha aí tá fazendo barulho, hein? Não, mas não é possível que dê. Agora Aê, foi. boa. Olha o tanto de tocha que eu botei, rapaz. Nossa, mas isso foi muito insano, né? Era como se o zumbi tivesse sido mandado pelo seu professor lá Ele foi. pra, pra É, censurar. O zumbi chegou tipo, não, não vai falar não, você é besta. Eu deixei a cama aqui, rapaz. Ah, e antes de acabar o episódio, eu queria que você pegasse uns itens. Deixa. Calma aí, eu tenho que pensar bem. Oh, você já tem a sua calça? Ou ela quebrou? eu Ah, você vou fazer morreu. uma nova. Beleza, beleza. Eu vou te dar um ferro. A Aí, calça de ouro. Daí é muito esquilo. é muito AP. Muito OP. Vamos lá no Nether trocar com os Piglin agora. Aqui nessa versão, nossa. Lembrando dos piglins pacifistas, né? Eles Sim. só Eu atacam se você atacar. eu acho muito curioso os Zombie Pigments terem vindo antes dos Pigmen. É, verdade. Ah, eu posso estar errado, mas se não me engano, quando o Nock ele criou tipo as Tem muito. vilas, né? Inicialmente era para ser habitada com pigmans, Hum, não tipo zombie pigmans. seria interessante. E seria meio macabro, né? Porque Aham. seria meio que a ideia de que os Pigments morreram e foram pro inferno e Nossa. viraram aquelas coisas. Então, traria uma camada de lore muito sinistra. É. Outra coisa engraçada que eu acho até meio bonitinho, eu acho. O, o Nether, ele ia ser chamado de Inferno mesmo, e não de Nether. Só que daí o Nock, ele não quis ser, tipo, meio desrespeitoso. Ele achou que seria meio desrespeitoso, tipo, com cristãos e tal. Aham. Honestamente, eu acho que não seria nada demais. Mas eu acho muito ah, bonitinho da parte dele ter tomado esse cuidado. Oh, vamos
terminar aqui na igreja, rapaz. Mas o, o episódio foi bem longo, talvez eu divida em dois, eu acho que eu vou dividir. Mas foi porque sempre que eu tava pensando em terminar o episódio, rapaz, vinha um novo tópico na minha cabeça, eu queria muito falar com você. Entendi. Mas Foi Pog. então eu agradeço muito a sua presença. Isso foi um Obrigado, obrigado. episódio epicamente épico, como dizia alguém. E Eliezer de calça, você tem algumas últimas palavras, rapaz, pra falar nesse episódio, não na vida? Eu espero ter honrado o Tio Craft. Aê, aê, honrou, Ter, honrou. tenha ainda sido bem tio. Uhum. E é isso, obrigado por quem assistiu. Sim, teve uma vibe bem animada também esse episódio. Mas É, é isso aí. teve alguns funny moments, eu diria. Teve. Mas é isso aí. Então, até mais, pessoal. Nos próximos episódios, eu vou fazer mais alguns projetos, eu acho. Eu adorei aquela ponte. E até mais.